Fala galerinha de álgebra, bem-vindo a mais uma aula de álgebra linear. Hoje, continuando falando sobre espaço vetorial, a gente vai falar sobre dimensão de um espaço vetorial. E eu queria de antemão dizer que as aulas de 1 a 19 serão refeitas. Eu vou fazer uma aula, né? Eu vou botar ela paralela com as aulas, tá bom? Eu não vou apagar a aula anterior, a aula 1, por exemplo. Eu não vou apagar a aula 1, eu vou botar uma aula 1 e extra. Vou escrever extra como se fosse uma extensão. Mas na verdade é só um resumo, né? É um modo mais fácil de explicar a matéria. Eu acho que não ficou tão legal, então de 1 a 19 irei fazer um método, né, mais objetivo, mais prático, mais resumido, mais simples, para a gente entender melhor essa álgebra aí. Então o nosso objetivo aqui daqui para frente é fazer o modo mais explícito, mais objetivo possível, para a gente conseguir alcançar aí um método fácil de ser entendido, tá bem? Então vamos lá, vamos aprender o que é dimensão de um espaço vetorial. Vem comigo. O que é a dimensão de espaço vetorial? É o número mínimo ou número ótimo dos elementos de uma base ou um espaço. Então a gente tem aqui, ó, a gente tem, por exemplo, um espaço, né, R3, né? E a gente tem que dois vetores é uma base. O vetor V1 e o vetor V2 é uma base, né, para R3, certo? Então, quantos vetores são aqui? 2, Alexandre, 2 vetores. Então, qual é a dimensão dele? 2. É exatamente o número de vetores. Quando a gente fala de dimensão de um espaço vetorial, a gente está falando dos números de vetores dessa base. Então, aqui, ó, definição aqui, ó, definição formal, a dimensão de um espaço vetorial V não nulo é o número de vetores de uma base para V. Então, a gente tem uma base aí para V, só a gente pode ter várias bases, a gente sabe disso. Então, o número de vetores dessa base é exatamente a dimensão. Denota-se por din de V. A gente abrevia, no lugar de escrever dimensão, a gente bota din, né, igual din de V, igual a 2, igual a 3, igual a 4, depende de como for. Certo, gente? Se V não possui base, a dimensão é zero, tá bom? Só a gente saber. Um exemplo aqui quando V tem um conjunto vazio, né? Ou seja, tem um conjunto nulo nele. Então a gente chama ele de LD e a dimensão dele vai ser zero. Então, aqui um exemplozinho, ó. Dimensão de R é um vetor só, então é 1. Dimensão de Rn, depende do tamanho de Rn, né? Se for um R3 vai ser 3, se for um R4 vai ser 4. Dimensão de uma matriz 2 por 2, é só multiplicar. 2 vezes 2, a dimensão dela vai ser a multiplicação da linha vezes a coluna, correto? Tá? A dimensão de uma matriz M por N, linha, coluna, multiplica, isso vai ter a dimensão exatamente dessa matriz, tá certo? A dimensão de um polinômio de ordem 4, é só botar 4 mais 1, sempre vai ser o número do polinômio, né, o grau dele aqui, mais um elemento. Então vai ser 4, se fosse 4 seria 4 mais 1, se fosse 3 seria 3 mais 1. Então observação, seja V um espaço vetorial, V é um espaço vetorial, beleza. Então a dimensão de V é N. N é qualquer número, vamos supor que fosse 3. Se S está contido em V, S está dentro de V, S é um subespaço. A gente aprendeu isso em espaços vetoriais e subespaços vetoriais, tá bom? Se você não sabe, assista vídeo de aulas anteriores aí que serão refeitas, inclusive, tá certo? Mas vamos lá. S está contido em V, S está dentro de V, S é um subespaço de V. Beleza, então a dimensão de S não pode ser maior do que a de V, tá certo? Então nós denominamos aqui que é 3, que a dimensão do espaço vetorial é 3. Então S tem que ser menor ou igual a 3. Pode ser 1? Pode. Pode ser 2? Pode. Pode ser 3? Pode. Menor ou igual. Porém, não pode ser 4 nem 5 nem mais que isso, porque ele tem que ser menor ou igual a 3, porque S é um subespaço. Se o espaço é 3, um subespaço não pode ser maior que 3. Concorda comigo? Então aqui, suponha-se V é igual a R3, então S, se S está contido no R3, temos que S só pode ser 0, 1, 2 ou 3. Então, aqui ó, a dimensão de S é 0 quando S for um conjunto vazio, a dimensão de S é 1 quando S for uma reta, a dimensão de S é 2 quando é um plano cartesiano, x, y, né? A dimensão de S é 3 quando S é um R3, ou seja, 3 dimensões, tá bom? Vamos fazer um exercíciozinho? Vamos lá. Então agora, considere o seguinte subespaço vetorial de R3. Certo? Então vai cair dessa forma sempre, tá, gente? Vai ser passado um subespaço vetorial, né? X, Y, Z, né? Um conjunto, esse S é igual a um conjunto de X, Y, Z pertencente a R3, tal que X mais Y menos Z é igual a 0. Determine a dimensão e uma base B de S, certo? Então está pedindo uma dimensão e uma base B de S. Então aqui está pedindo uma dimensão e uma base. E agora, Alexandre? Então aqui,
x mais y menos z é igual a zero. Se eu isolar o x, eu tenho que x, sempre faço dessa forma, tá, gente? Isole 1, né, de preferente que seja positivo. Pode ser o y? Pode. Pode ser o x? Pode. Pode ser o menos z? Pode. Mas de preferência positivo, tá bom? Para não ficar menos do lado de cá. Então, joga os outros para lá, mais y, menos y, pro lado de lá. O z também vai ficar mais z, inverte o sinal. O zero não preciso botar. De cara aqui, eu tenho uma coisa interessante. Eu tenho que y e z podem ser qualquer valor. X não. X depende de y e de z. Concorda comigo? Eu posso falar que y é 1? Posso. Posso falar que z é 0? Posso. Posso falar que x é 3? Não. Por quê? Porque x vai depender do valor de y e do valor de z. Se o valor de z muda, x muda. Se o valor de y muda, x muda também. Então eu tenho duas variáveis livres, ou seja, dimensão 2. A dimensão é justamente a quantidade de variáveis livres aqui. Então tenho que menos y mais z, né, o y e o z são duas variáveis livres que ela pode assumir qualquer valor, x não. Certo? Então, vamos fazer isso aqui? Vamos lá, ó, solução. Isolando o x na igualdade, que a gente acabou de fazer, esse aqui é um repeteco, né? Então aqui, ó, isolado, foi isolado o x na igualdade aqui. X é igual a menos y mais z, tendo em vista serem duas variáveis livres, que a gente acabou de aprender. Conclui-se que a dimensão de S é igual a 2. Certo? Então a gente tem que a dimensão de S é igual a 2. Então vão ser quantos vetores? Vão ser 2 vetores. Já sei que são 2 vetores para a base. Então, como eu faço agora? Vamos lá. Logo, qualquer subconjunto de S com 2 vetores LI, que eu acabei de falar, forma uma base de S. Exatamente. Se a dimensão é 2, eu tenho que 2 vetores LI formam uma base para S. Né? Pode ter várias bases, mas 2 vetores LI formam uma base. Uma delas é esses vetores que a gente vai acabar de fazer. Então, aqui, ó, se fizermos primeiro passo, y igual a 0 e z igual a 1, y igual a 0 e z igual a 1. Né? Esquece essa parte aqui de baixo, tá, gente? Então eu tenho aqui um vetor aqui, ó, x, y, z. X, y, z. Chuchu, beleza. Eu tenho outro vetor também que é x, y, z. Então, se eu fizer primeiro y igual a 0, y aqui é igual a 0. Posso chamar y que eu quiser, então posso chamar ele de 0. Z igual a 1, z igual a 1. Tá, x igual a 0, igual a 1? Não posso chamar x. Eu tenho que fazer os cálculos para saber quanto é o valor de x, que x depende. Então aqui, ó, x é igual a quê? Menos y mais z. Então, y é igual a 0, vai ser menos 0 mais 1. Concorda que z é igual a 1, então vai ser menos 0 mais 1. Dá quanto isso? Dá 1. Show. Encontrei um vetor. E o outro passo é chamar o contrário. Como a gente chamou de y de 0 e z de 1, a gente vai inverter. Agora vai chamar o y de 1 e o z de 0. Posso fazer isso? Posso, é só fazer isso. Só cada um vai ser uma vez, tá certo? Então aqui foi no caso do z, que foi o 1, e o resto vai ser 0, no caso só o y, né? Que o x depende dos outros. E aqui, quem vai ser 1 vai ser o y. Y vai ser 1. E o z? Z vai ser o 0. Se tivesse o outro, ia ser 0. Se não fosse dependente, tá? Se fosse variáveis livres. A gente só pode dar valor às variáveis livres. Então, e o x aqui vai ser quem? X vai ser menos y mais z. Menos y é o quê? Menos 1. Mais z é o quê? Mais 0. Então vai ser menos 1 mais 0. Que vai dar menos 1. Show de bola. Então tem esses dois vetores aqui que formam uma base para S. Então foi dito aqui, ó. Aqui no segundo passo foi chamado y igual a 1. Que é esse passo aqui. E z igual a 0, que é a mesma coisa. Obtendo os valores de V1, 1, 0 e 1. E V2, menos 1, 1 e 0. Aqui, ó. Esse é o V2. Esse é o V1. Logo, sendo B, o B aqui, que foi pedido, né, uma base B de S, B é igual ao conjunto V1, V2, uma base de S. Então, B aqui vai ser uma base de S. E quem é B é o conjunto de dois vetores, V1 e V2. Quais são esses vetores? V1 é esse aqui e V2 é esse aqui. Qual a dimensão deles? São dois vetores, dimensão 2. Tá bom? Deu para entender? Vamos pegar mais um exercício aqui, ó. Determine a dimensão e uma base para cada espaço vetorial abaixo. S é um conjunto de x, y, z, w pertencente a R4, tal que x mais 2y menos z mais w é igual a 0. Então, Alexandre, o primeiro passo que eu faço é deixar aqui uma variável em função da outra, né? Ou seja, eu posso pegar o x, jogar todo mundo para lá, posso pegar w e deixar todo mundo para lá. Sim, pode. Então, o que a gente vai fazer? Então, ok, w vai ser o quê? W vai ser, peguei o w. X vai ser o quê? Menos x, não, menos o quê? 2y, né? Menos z. Mais z, vai para lá.
Então, o W vai ser menos x, menos 2y, mais e, mais 0. Mais 0 é 0, não preciso botar o 0. Então, Alexandre, isso quer dizer que eu tenho, aqui, ó, tenho 3 variáveis livres. Exatamente. Então, a dimensão é 3? A dimensão é 3. Já tem que a dimensão é 3. Por quê? Porque o x posso chamar de 0? Posso. Posso chamar de 1? Posso. Posso chamar de quem quiser. O y também posso, só que ele vai ter que ser multiplicado com 2. Né? Se eu chamar ele de 1, vai ser multiplicado com 2. Se eu chamar de 0, vai ser multiplicado com 2. E o z? O z também, posso chamar ele de que eu quiser. E o w? O w não. O w eu não posso chamar o w de um número aqui, não posso chamar ele de 0, porque ele depende de x, depende de y e depende de z. Então são 3 variáveis livres. Dimensão 3. Dimensão 3. E a base, Alexandre? Então, a gente vai fazer dessa forma, ó. Primeiro passo, isolando o w da equação, que a gente acabou de fazer, a gente tem que w é igual a menos x, menos 2y, mais z, que a gente acabou de fazer também. Então aqui, ó, a gente vai botar isso aqui em função disso aqui, tá? Então, x, y, z, w é igual a x, y, z, menos x, menos 2y, mais z. Não entendi, Alexandre. Eu fiz uma igualdade aqui bem direta. Por quê? Porque aqui a gente iguala cada elemento a cada elemento. Então, eu tenho que o x é igual ao x, que o y é igual a quem? A y, que o z é igual a z. Tem que concordar comigo que z é igual a z? E o w é igual a menos x, menos 2y, mais z, que ele é dependente, lembra? Então, beleza. O que eu faço agora? Deixa eu apagar isso aqui, vou apagar tudo. Então, agora você vai repetir essa parte de novo, x, y, z e w, e vai dar valor a cada variável livre. Então, numa rodada aqui, você pode separar. Numa rodada aqui, o x vai valer 1. Na outra rodada, quem vai valer 1 vai ser o y. E na outra, quem vai valer vai ser o z, que vai valer 1. E os demais, Alexandre? Os demais vão ser 0. Tá? O que não for 1 vai ser 0. E o w? O w vai ser a função. Você vai ter que repetir a função. Então, o primeiro passo é fazer o x. O x vai valer 1. Certo? Então, essa parte é o de x. O x vale 1. Aqui o x vai valer 1. O y e o z vai valer 0. Tá bom? Show. Então, eu tenho aqui o primeiro vetor aqui. X valendo 1 vai ser 1. 0. 0. Menos 1. Alexandre, menos 1, por que o w vai ser menos 1? Porque substitui aqui, meu querido. Ó, x menos x, né? Vai ser w é igual. Menos x é o quê? X é o quê? É 1, então é menos 1. Menos 2 vezes quem? Y. Y é quem nessa rodada? Y é 0. Show. Mais z. Z é quem? Z também é 0. Então, mais 0. 2 vezes 0? 0. Mais 0, menos 1 é quanto? Menos 1. Então, o w vai ser o quê? Menos 1. Quando o x é 1 e y, z, 0, o w é menos 1. E o segundo passo? O segundo passo a gente vai chamar alguém de 1. Vai ser quem? O y. Então, y sendo 1, x de z vai ser igual a 0, tá bom? Então, mesma coisa. Quem é x? 0. X, 0. Quem é o y? Y é igual a 1. Posso botar 1 direto? Pode, você poderia botar 1 direto. 0 vai ser 1. Quem é o z? Z é igual a 0. 0. E o w, quem é? Só fazer a equação lá. Então, menos x vai ser menos 0. Menos 2y vai ser menos 2 vezes 1. Né? Menos 2 vezes 1. Mais 0. Então, vai ser menos 2 vezes 1 dá menos 2. W é igual a quê? W é igual a menos 2. Ou menos 2y. Posso botar assim dessa forma. Menos 2y, como igual está aqui, tá bom? Mas eu te falo, pode fazer direto, porque na resposta estava assim, um pré-cálculo, né? Assim, por assim dizer. Então, vamos lá. E agora, falta chamar quem de 1? Z. Chamando z de 1, eu chamo o resto de 0. X e y. Então, quem vai ser o x? Vou botar aqui embaixo. X vai ser 0. X vai ser 0. Quem vai ser o y? Y vai ser 0. Y vai ser 0. Quem vai ser o z? Z vai ser 1. Z vai ser 1. Ou z. Posso botar aqui z também, sem problema. Que z é igual a z, né? Quem vai ser o w? Então, o w é fazer a equação. Então, menos x é menos 0. Menos 2y é menos 2 vezes 0, que y é igual a 0. Mais z, que é 1. Então, w é igual a z, ou w é igual a 1. Eu vou botar 1 aqui. Aqui na equação está como z, mas é 1 aqui. Então, eu tenho que esses três vetores aqui, ó, formam uma base. Dimensão é 3, a gente descobriu. Né? Eu tenho que esses três vetores formam uma base para S.
Então, vamos conferir aqui, vamos confirmar. Então, botando aqui x, y, z, né? Eu vou botar o x em evidência aqui, para me trazer esse resultado, foi o que a gente acabou de escrever aqui em cima. E o outro, botando y em evidência, né? Porque isso aqui é igual a isso aqui, né? Isso aqui é igual a isso aqui, é isso? É esse resultado nosso aqui. E aqui o z em evidência, a mesma coisa, é a mesma coisa que isso aqui. Nós temos que ir aqui, ó, isto é, todo vetor de S é uma combinação linear dos vetores 1, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 2, 0, 0, 1, que a gente acabou de fazer. Então, com esses três vetores geradores de S, são Li, o conjunto desses três vetores é uma base de S. E, consequentemente, a dimensão é 3, que a gente acabou de descobrir no começo, porque são 3 vetores. Ou seja, esses conjuntos de vetores aqui, esses 3 vetores geram S, nós temos que esses 3 vetores é uma base de S, a dimensão dele é 3, tá bom, gente? Então, é isso aí. Então, chegamos ao fim da nossa aula, espero que tenha entendido. Essa relação de dimensão é muito fácil, né? Quero pedir a vocês a se inscrever no nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí. Vai ajudar demais a melhorar cada dia mais nossas aulas, né? Nosso objetivo é fazer uma aula cada vez mais objetiva, mais direta. E não se esqueça de se inscrever não, tá bom, meu querido? Se você gostou, dá um joinha. Pode comentar aí por que não gostou. Então, qualquer elogio, qualquer crítica construtiva vai ser sempre, sempre, sempre muito bem-vindo, tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula. Até lá, tchau, tchau!